noite. Vocês estão ouvindo direitinho? Tá dando para ouvir bem a Sensei? Hoje eu coloquei aqui bem em negrito para vocês e também coloquei em letra romanas porque o pessoal estava falando que não estava dando para ver direito, né? E eu quero pedir desculpas se por acaso não der para ver bem. Eu quero que vocês falem pra gente, tá? Então vocês colocam aí, olha, não tá dando para ler, não tô vendo direito. É só vocês falarem pra gente, que a gente vai arrumando e fazendo as aulas cada vez melhor para vocês, ok? Então, como é que vocês estão? A maioria do pessoal fala assim, ai, partícula é muito difícil, sensei, eu desisto do japonês por causa da partícula. Não gosto de partícula é um pesadelo. Gente, o que acontece é que às vezes a gente tem o costume de aprender na raça, né? Eu sei, porque eu também aprendi Nihongo na raça. Só que você vai falando picadinho, vai colando. É muito bom, porque você não vai ter vergonha, você vai falando. Só que você vai esquecendo de colar as partículas, né? Então, quando você começa a estudar a gramática em si, aí você fala, então era por isso que às vezes ele não me entendia, porque faltava a bendita da partícula. Então, hoje eu vou falar para vocês que partícula não é um pesadelo, pelo contrário, é bem simples. Lógico que japonês é interpretação, muito mais interpretação do que o outro está falando, né? Então, às vezes, elas são volúveis, né? As partículas, uma hora estão aqui, outra hora está ali. Então, na medida do possível, eu vou explicar as principais hoje, né? Como que elas mudam, né? E se vocês tiverem qualquer dúvida, só perguntar, ok? Então, Hajime Mashou, vamos começar? Olha só. Então, eu coloquei aqui exemplos, né? Frases bem básicas mesmo, e com o uso das partículas. Então, quando você vai conhecer alguém, você vai falar o seu nome, né? Onamae wa, qual é o seu nome? Então, watashi wa. Então, essa é a primeira partícula que qualquer curso de japonês que você fizer, ou qualquer aula que você assistir, você vai ver esse wa, né? Watashi wa shirurei desu. Então, quem sabe hiragana, né? A gente escreve com ha, mas ele tem som de wa. Então, a partícula wa, ela sempre vai falar do objeto, do sujeito, da coisa. Você está falando de quem? Então, eu estou falando que eu sou a Shirley, mas em Nihongo fica shirurei. Então, watashi wa shirurei desu. Então, seguir, a próxima partícula, ela vai ser ligada com a segunda frase, né? Então, a mesma coisa. Você está se apresentando. Eu sou pam pam pam, desde aqui você vai botar o seu nome, né? Então, watashi wa, vai frisar o a, nome, né? Desu, uma afirmação. Aí eu tô falando burajiru jin desu. Então, quem já estuda japonês, né, sabe que nomes estrangeiros a gente escreve em katakana. Então, burajiru, né, o nome do nosso kuni, do nosso país, burajiru. E jin, esse jin é um sufixo para nacionalidade. Então, burajiru jin desu. Continue afirmando. Gente, nenhuma partícula aqui, né? Só que na linha de baixo eu vou falar de uma outra pessoa, né? Então, eu coloquei aqui, ó, partícula mo. Então, a primeira a gente viu o a. Tô dando ênfase na pessoa, no sujeito, no objeto, né? A próxima é o mo. Então, uma das traduções do mo é também. Então, eu tô colocando aqui, ó. Caio-san mo burajiru jin desu. O senhor Caio, ele também é brasileiro. Então, o mo, nessa frase, ele vai ter o sentido de também. Ok? Então, Caio-san mo burajiru jin desu. Quer ver? Eu vou fazer uma outra frase para quem já é Spring e conhece todos os teachers, né? Os senseis. Então, se eu falar assim, né? Watashi wa kiyoshi desu. Eu sou professora. Ota-san mo kiyoshi desu, né? Então, o senhor Ota também é professor. Então, o mo, ênfase, também, ok? Aí, nessa terceira frase aqui que eu escrevi para vocês, ó, apareceu o a, porque eu tô falando da pessoa, eu tô especificando de quem eu tô falando, né? Então,
Guto-san wa. Então, o senhor Guto. America Jin, olha aqui o Jin, a sonoridade. America Jin desu ka? Burajiru Jin desu ka? Aí você fala assim, nossa, sensei, eu nunca vi o K no meio. O K não é sempre no final. O K é o ponto de interrogação da língua japonesa. É uma pergunta? Sim, mas o K ele pode aparecer no meio e no final também, ok? Então eu vou falar assim, né? Será? Tô perguntando, tô falando duas opções, né? O senhor Guto, ele é americano ou ele é brasileiro? Porque quem conhece, né, o Mister Guto, ele já vai falando inglês. Então, se chega alguém aqui e não sabe, Guto-san, América Jin desu ka? Burajiru Jin desu ka? E aí você já responde, Burajiru Jin desu. E a pessoa fala, sério? Tá vendo? Tem que falar inglês com a gente. Ok. Agora, a próxima partícula é a partícula D. Então, a D, ela já se divide em 4. Então, por isso que eu coloquei aqui do lado, tá? E eu vou explicar bem bonitinho para vocês entenderem quando que a gente usa essa partícula D. Então, de novo, eu usei o exemplo, né? Supuringo de hatarakimasu. Então, D, partícula D. Local. Aí você vai falar assim, como assim local, sensei? Eu tô falando do prédio, do tatemono, aonde que eu trabalho. Spuringo de hatarakimasu. Então, o de, nesse caso, é local, ok? Então, eu tô falando do todo. Então, se um japonês pergunta para vocês, doko de hatarakimasu ka? Você vai falar um nome, né? Da onde você trabalha. Watashi wa spuringo de hatarakimasu. Então, o D é para o local, ok? Só que o D, como eu falei, ele se divide em 4. Então, a outra função do D. O D, ele pode ser para jeito, método. Então, vocês chegaram aqui na escola e vão perguntar, assim, sei, como é que você vai para a escola? De que jeito? Qual instrumento? Então, eu costumo falar para meus alunos, se você ficar em dúvida, lembra que o D é para instrumento, meio, método. Então, watashi wa kuruma de kimasu. Eu venho de carro. Gente, não se preocupar, tá? Só tem meio medo que eu venho de carro. Kuruma de, ok? Então, a outra função do D é para meio, para quando você vai falar de um dogo, uma ferramenta que você usa. Porque aqui no Japão a gente come usando hashi, a maioria, né? Então, hashi de tabemasu. Eu tô falando da ferramenta. Então, o D, ele é para local, ferramenta. Então, é o segundo jeito dele. O D também serve para idiomas, né? Mas você fala assim, como é que eu vou saber o que é idioma, professora? A gente fala toda hora. Nihongo. Nihongo. Esse go do final significa idioma. Então, Nihongo de hanashite kudasai. Então, quem viu a live anterior, eu ensinei o de kudasai. Então, fale em japonês. Nihongo de. Então, tem alguém aqui que fala em português? Portugal de hanashite kudasai. De para idioma também. Ok? Então, eu coloquei aqui do lado, ó. Quais são as perguntas que a gente faz para o D, né? Doko de. Doko de. Então, onde? Doko de. Como você vai? Nani de. Então, às vezes você vai perguntar para algum amigo, né? Você vai para algum lugar? Nani de ikimasu ka? Jitensha de ikimasu. Eu vou de bicicleta. Densha de ikimasu. Eu vou de trem. Então, você vai colocar o D aqui, né? Então, nani de. Só que tem alguns livros que vocês vão ler assim, não de. Não de. Então, o nan e o nani, eles são parecidos, né? Então, pode estar nani de ou nan de, ok? Como você vai. Então, como eu falei, idioma, às vezes você tem que escrever alguma coisa, né? Um relatório. E aí, o seu chefe vai falar, escreva em inglês. Eigo de kaite kudasai. Eu vou falar, tá bom, escrevi. Eigo de kakimasu. Idioma de. Idioma de.
ok? Então, vamos só revisar, ó. O D, ele tem 4 funções, né? Local, quando eu tô falando do tatemono, né? Eu posso perguntar, doko de tabemasu ka? Onde você vai comer? Restaurant de tabemasu. Então, D, local. D, tá? Ferramentas. Ferramentas, já quando a gente fala do, né? Outro uso do D. Idiomas, né? Nihongo de, Portugal de, Eigo de. Ok? Agora, próxima que o pessoal fica bem assim confuso é o ni, né? Então eu costumo brincar com meus alunos que o D é o todo, é o prédio. Eu tô falando aqui, escurinho, D, hatarakimasu. Mas se você ligar para a escola, tá, Sensei tá na Spring, mas aonde ela tá? Ela está na sala de aula. Então, o ni, nesse caso, é como se ele fosse o pin. Colocar a professora ali na sala de aula. Kyoshitsu ni imasu. Então, Kyoshitsu, né? É uma palavra que eu não sei se todo mundo conhece. Eu vou escrever aqui, porque eu coloquei só em hiragana. Então, Kyoshitsu, sala de aula. Kyoshitsu ni imasu. Ok? É onde a pessoa está nesse momento. Ok? Então, essa é a diferença. Mesma coisa do D, né? O D, ele se dividia em 4. O ni, ele tem mais uma função, que é quando eu falo de tempo. Quando eu tô falando do tempo definido. Eu quero saber o horário exato que uma pessoa acorda, que horas que ela acorda, né? Então, mainichi nandi ni okimasu. Então, geralmente nos livros também a gente sempre vai ver o primeiro jeito que você aprende o ni para tempo, ok? Então, eu vou falar o horário de, né? Por exemplo, até que horas você vai trabalhar, né? Kuji ni hatarakimasu. Trabalho às 9. Então, o ni, ele sempre vai vir depois do di, nos verbos de tempo também. Então, eu costumo também falar bastante para meus alunos para não se preocupar tanto, assim, porque algumas partículas, elas são meio grudadas em alguns verbos. Então, se você memorizar o jeito que você vai falar, se você começar a entender o japonês, né, assistir bastante TV, ver bastante novelinha, anime, ouvir música, e você já vai colocar, esse verbo é sempre essa partícula mesmo, professora. Então, suboboeiro, vocês já vão memorizar. Então, vai ser tão automático que vocês não vão perceber. Nossa, aqui eu tenho que botar D, tenho que botar ni, tenho que botar mo. Não, gente, vai ser automático, ok? Então, a próxima partícula é o O. O O, ele não é aquele O que a gente aprende, assim, quando está aprendendo hiragana. Ele é um O de partícula. Costumo brincar que é um O diferentão. Quando tem esse O diferentão, é o O de partícula. Então, no português, ele sempre fala, né? Quem faz alguma coisa, coloca esse O. Se a pessoa tem que fazer alguma coisa, é o O. Então, se eu perguntar para vocês, Nani o shimasu ka? Então, você vai responder com O. O que você vai fazer? Né? Watashi wa benkyou o shimasu. Nani o. Então, o O, ele sempre pede um complemento. Quem faz alguma coisa. Quem lê alguma coisa. Hon o yomimasu. Então, o O, ele seria, se eu fosse falar no português, e que muita gente, eu não quero português. É um objeto direto. Quem faz alguma coisa. Ele precisa do complemento, o O, tá? E como eu falei, os verbos assim, totoeba, né? Por exemplo, yomimasu, mimasu, tabemasu, né? Geralmente, se você tá falando em ação, vai ser o O, ok? Então, quem faz alguma coisa, ok? Como pedir corte de cabelo. Podemos sim falar uma live como pedir corte de cabelo. Na barbearia. Ok. Está, ó, já marquei. Próxima eu vou ensinar como pedir cortes de cabelo. Estilos de corte de cabelo. Ok. Olha só. Agora, aqui, o próximo, né? Que o pessoal não tem o costume muito de usar é a partícula E. Aí você fala assim, mas esse hiragana não é o re?
Pois é, gente. Quando ele é partícula, ele é o E. Então, ele escreve re, mas ele é partícula E. O E, ele é deslocamento, né? Então, se você não tem certeza, se você vai direto para o lugar, vai ouvir o Ni. Coloca o Ni, né? Ah, eu tô indo, né, para tal lugar. Mas se é certeza, né? Gako e ikimasu. Então, você está se deslocando. Eu preciso ir no mercado. Supa e ikimasu. Então, o E, ele é deslocamento, né? Então, se você quer que a pessoa te fale, né? Doko e ikimasu ka? Você quer que a pessoa te responda na lata, ó. Então, eu vou para o caixa. Caixa e ikimasu. Ok? Obrigada, Dima. A gente vai fazer uma live bem especial sobre corte de cabelo, então, ok? A gente vai falar tudo para você. Tipo de corte, como fala franja, como fala, né? Kamiga nagai, que você quer cortar, kamikato. Ok? Já tá anotado. Olha só, gente. Então, essas partículas aqui, elas são, tipo assim, a base, né? A base. Então, se você começa a dominar aqui um pouquinho, né? Já vai começar colocando ela na frase. Você vai ver que, nossa, agora o japonês tá me entendendo muito, né? O mo, que eu falei que ele era também, mas fala assim, ó, lá vem a professora complicar, né? Pois é, desculpa, gente. Ele, quando tem alguma coisa negativa, ele vai anular. Então é bem fácil, porque se tem uma coisa negativa atrás dele, anular. Então, assim, como assim, professora? Ó, eu perguntei para a maioria dos meus alunos, né? Golden Week wa doko e ikimashita ka? Onde vocês foram? Então, não fui em lugar nenhum. Aí eu não aceito essa resposta, eu quero que você fale japonês, né? Como assim? Como fala esse japonês? Não fui em lugar nenhum. Então, doko mo. Passado, né? Porque eles não foram. Quer dizer, no feriado ninguém foi, todo mundo se concordou, né? Então, doko mo ikimasen deshita. Então, se o mo tiver com uma negação, né? Se você ouvir alguém falar dokomo ikanai, dokomo ikimasen, nani mo kaimasen, não comprei nada, né? Não tinha o kaniganai, nani mo kaimasen, não foi em lugar nenhum. Dokomo ikimasen, né? Então o mo ele vai ficar negativo, ele anula. Então, se eu tô falando de alguma coisa assim, acima, né? Que é a mesma profissão, uso o mo como também, né? Agora, se eu tô falando aqui, ó, numa negação, ele já anula. Do como ikimasen. Não foi em lugar nenhum, ok? Então, eu fiz um resumão, assim, das partículas. Lógico, ainda falta algumas coisas, né? Que a gente vai fazer outra live para vocês, contando os detalhes do que falta. De repente, eu posso trazer uns verbos, que são esses verbos que é sempre as mesmas partículas, que eu falo para meus alunos, e esse não pode errar. Então, um exemplo que eu quero fechar, que é uma frase que todo mundo, assim, quando chega no Japão, o japonês pergunta, né? Doko ni sundeimasu. Tá vendo? Ni, o pin. Ele quer saber onde você está morando. Doko ni sundeimasu ka? Então, sempre quando for o verbo morar, é o ni. Então, esse é assim, o macete, né? Que vocês têm que pegar. O exemplo é quando ouvir um verbo com a partícula, já é assim. E aí, dandan, aos poucos, vocês vão memorizando e vão falando sem perceber, né? Então, o ni, às vezes, também, ele tem o sentido de para. Por isso que eu falo que o japonês, ele é bem interpretação, né? Então, você começa a ler e você vai entendendo o que eles estão falando e você vai interpretando. É uma língua bem poética, viu? Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pelo Nihongo. Então, minasan, arigato, domo arigato. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta pra gente, né, o que a gente pode fazer para melhorar, ajudar vocês, tem essa dica aqui. A próxima a gente vai falar sobre cortes de cabelo, então, né, a gente vai se preparar, fazer uma live bem legal para vocês, ok? Se tiver alguma dúvida sobre as partículas, manda mensagem pra gente, ok? A gente está aqui à disposição, né? Então,
Elma, como lá? Elma Gambate, hein? Elma é minha aluna, ela tem prova essa semana. Ok? Vanessa, muito obrigado. Vanessa, então, as partículas são fáceis, são muito fáceis. É costume, tá? Você começa a usar, começa a falar, e quando você vê, já vai sair naturalmente, né? Então, pega essas dicas aqui, ó, que sempre quando é o é para isso, o é para aquilo, no começo, mas depois é natural, você vai falando sem perceber, ok? Tati, como lá, Hisashiburi, né? Oi, Leandra, Natsukashi, né? Natsukashi, Wakaru, saudades, hein? A gente tá com saudade de você, hein, Leandra? Volta logo estudar com a gente, hein? A gente tá esperando você aqui. Ai, Marcos. Ai, do Itashimashite. Eu que agradeço poder compartilhar um pouquinho, ajudar um pouquinho vocês, né? Porque partículas eu sei que no começo é uma coisa assim que a gente fica com medo, né? Não que seja assim tão difícil. No começo dá um pouco de medo mesmo. Olha só, eu vou deixar aqui e eu vou pedir então para tirarem um print da tela, ok? Eles vão tirar um print da tela, ou vocês podem tirar um print aqui, né, da lousa, desculpa, ok? E a gente vai escrever no comentário todas as frases, né? E aí vocês podem copiar e vai tirar as dúvidas. Então eles vão tirar uma foto para colocar nos comentários. E aí fica mais fácil, né? Para vocês copiarem, ok? Então, gente, muito obrigada por ter assistido. Muito obrigada. Então, Marison, eu dou aula na Spring, né? Então, nós somos todos professores da Spring e a gente está esperando você aqui fazer aula com a gente, participar dessa família, ok? Então, qualquer coisa, só entrar em contato com a gente. Lúcia, chegou o print? Ó, eles estão tirando o print da lousa para mandar para vocês, ok? Uhum. Ok, então, minasan, arigatou gozaimasu. Mata, até a próxima. Vai. Arigatou gozaimasu.